isso aí, estamos mais uma vez aqui com um convidado de honra especial aqui, nosso querido amigo Danilo, que é pastor, pai, né? Tem vários adjetivos aí. Muito feliz de estar com você aqui. Se apresente, querido. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado por estar aqui nesse podcast maravilhoso. Tenho certeza que vai crescer, vai não só engajamento, mas trazer muito Amém. conteúdo para esse tempo. Eu sou pastor de uma igreja local ali na Zona Norte de São Paulo, chamado Igreja Vivendo em Amor. Sou pastor há 10 anos ali e sempre que a gente pode também a gente serve alguns líderes locais, amigos de aliança, não só na formação de líderes, mas também na identidade, no propósito, no crescimento, na expansão da liderança local e também desses amigos. Então a gente está praticamente 10 anos na frente da igreja e há 15 anos fazendo esse trabalho que a gente chama antigamente de itinerância, né? Poder auxiliar os amigos com as ferramentas que o Senhor nos deu, né? Glória a Deus. Eu sou pai de 2 filhos, Mateus, né? Que ele é o primogênito, e a Giovana, que é a nossa caçulinha. É bom explicar para não dar briga depois, né? Casado com a pastora Camila já há 13 anos e 16 Legal. anos juntos da nossa história, namoro, noivado, casamento. Moro em Guarulhos, nasci em São Paulo e estamos aí servindo o reino, servindo nossa comunidade, e é muito bom estar aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. Que bênção. O prazer é todo nosso aí, né? Que bom ter o senhor aqui. Pastor, com toda essa agenda, né? Servindo ao ministério, servindo ao corpo de Cristo, né? A igreja Vivendo em Amor, ainda é pastor lá? Sim, sim. Eu vim de um tempo que a gente aprendeu a desenvolver algumas funções, aprendendo com outros líderes que passou pela minha vida, da gente não ser centralizador, da gente sempre, junto com o presbitério local, muitas coisas que acontecem na nossa igreja hoje, eu não decido sozinho mais. E a gente começou a partilhar de um governo de levantar muito mais líderes da casa, dar oportunidade para os da casa crescerem, e alguma festa, algum congresso, alguma conferência, alguma coisa que seja não na normalidade da liturgia semanal, a gente chamar alguns amigos que a gente caminha. Então, hoje eu acredito que liderança é influência. Então, a gente consegue influenciar diretamente, como nós estamos fazendo aqui. Sim. Através dos canais de mídia, através da nossa vida como exemplo, e também no discipulado de caminhar juntos, né? Acredito nessas 3 vertentes para levantar uma comunidade que possa ter outras pessoas. Perfeito, que sirva na minha ausência. Perfeito. Na realidade, nós viemos, né, de uma liderança com um pensamento equivocado de que um líder ele deveria ser insubstituível, né? Sim. E na realidade ele deve ser a sua ausência nem deve ser percebida, né? Isso é que é um bom líder, né? Que quando ele não estiver presente, as pessoas nem vão perceber, cadê? Tá tudo funcionando, tá tudo andando, mesmo sem a presença dele, né? Esse é que é o bom líder, né? Que ensinou, delegou, passou tudo aquilo como deveria ser passado. Na verdade, eu acompanho bastante o ministério do pastor Luciano Subirá, né? Sim, claro, quem não conhece, verdade, né? E hoje a gente sabe que ele já não é mais o pastor do Ministério Alcance, né? Até por isso eu fiz a pergunta, né? Hoje ele já levantou outro pastor para estar pastoreando a igreja local lá, porque ele tem esse ministério itinerante servindo as igrejas aí no Brasil e no mundo, assim como o senhor já tem feito com a sua vida aí também, né? E acredito que é só o começo, pastor, né? Vai muito longe ainda em nome de Jesus. Né? E a gente acompanhando aqui, né? E assim, eu acredito que como Jesus desenvolvia a liderança dele com os discípulos, ele, primeiro, convocou, ele nunca foi leviano em delegar sua autoridade, mas também não era centralizador, ele tinha um equilíbrio para a construção desse discipulado, né? E quando a gente fala de delegar a autoridade, nós estamos falando sobre, primeiro, Jesus fala, olha, me observam, e vê como eu faço. Sim. Segunda parte, ele falou, agora vocês vão fazer comigo. Na terceira, vocês fazem e eu te ajudo. E na última, quando ele convoca, por exemplo, em Lucas 10, 9 e 10, os 72 enviando de 2 em 2,
ele agora fala, agora vocês vão. Sim. E eu vou observar como vocês fazem. Então, quando a gente tem essa realidade de transições, ela precisa ser feita nessa responsabilidade. Claro. E eu acredito que isso não só serve para o campo da igreja, isso serve para o campo business, ele serve para a parte do esporte, para todos os campos. Então, quando a gente ensina as pessoas da forma como Jesus fazia, um método de excelência que, logicamente, vai custar tempo, dedicação, eficácia, preparação para aquilo que nós vamos falar de transição futura. Sim. Um legado, ele nasce nessa construção. Quando o Samuel estava falando, eu lembrei de um livro que o pastor Douglas Gonçalves falou sobre o fazedor de heróis. Geralmente, todo mundo quer ser o herói. Mas por detrás até dessa produção, existem pessoas por detrás que vai fazer. O Oscar não é para todos. Claro. Mas há um reconhecimento quando a pessoa que você formou está sendo evidenciada. Então, geralmente, a gente está sempre focado em ser o herói e não fazer o herói acontecer. Então, eu acredito que essa transição de liderança é você fazer algo que você por de fora... Você queria estar naquela conferência, ser o líder principal, mas você ajudou a desenvolver o líder que está lá. Você queria escrever aquela canção, mas você compôs e não tem a voz que aquele cara tem para cantar e você compõe para ele fazer. Uau. O livro também. Sim. Você desenvolver, ajudar a construir. Poxa, eu queria escrever esse livro, mas a capacidade que você tem é melhor que a minha e você investir nessas pessoas. Até que você, automaticamente, não é que você não vai fazer falta, mas você transferiu tudo aquilo que recebeu de Deus, né? Claro. Não é que não irá fazer falta, né? Mas no sentido assim, né? De que não vai ser percebido, talvez, para quem está olhando, né? As pessoas vão olhar e vão... você tocou num ponto bem, bem interessante, porque assim, nem todos são vistos, né? Às vezes nem todos estão sendo observados, né? Muitas vezes quem está na plataforma, quem está na frente ali, no front... Coadjuvante. né? Mas eu escutei, acredito que foi hoje mesmo, escutei assistindo um podcast, e alguém disse assim, que chegaram para um faxineiro, um senhor que estava limpando ali, ele trabalhava na NASA, mas ele era a pessoa que varria o chão, né? E alguém chegou para ele e falou, o que você está fazendo aí, né? E ele estava varrendo o chão e a resposta dele não foi, eu estou varrendo o chão, ele falou, eu estou ajudando o homem a pisar na lua. Uau! Né? E é exatamente sobre cara. isso, né? Sobre ter essa dimensão, sobre ter essa... Cada pessoa, né, é importante. Nós dependemos de pessoas, né? Nós dependemos de pessoas para poder estar aqui nesse momento. A gente não estaria aqui sozinhos, né? Enquanto a gente está aqui conversando, falando, tem alguém ali fazendo corte, outras pessoas ali ajustando o som, né? Pessoas orando, intercedendo por esse momento, né? Vamos depender de pessoas que vão estar assistindo ali depois tudo isso, né? Consumindo esse material, enfim, né? Isso tudo é muito importante e nós dependemos de pessoas, né? De Deus acima de todas as coisas, mas dependemos uns dos outros, né? Dessa comunhão, dessa participação, né? Estamos hoje aqui falando sobre liderança, né? E importante entender, Pastor Danilo, nós estamos aqui. É importante entendermos que antigamente as pessoas tinham essa ideia de é meu, essa posição é minha, esse lugar é meu, né? E conversando aqui esses poucos minutos aqui com o senhor, já dá para perceber que o senhor não tem essa ideia, essa concepção, né? Principalmente no reino de Deus, a gente não tem esse pensamento, né? Tudo que temos, né, foi o Senhor que nos concedeu e a gente tem essa mordomia, né? De servir na onde estamos e entendendo que hoje estamos aqui, amanhã o Senhor nos coloca em outro lugar, mas tudo que nós fizermos é para o reino de Deus e Ele, como o Senhor colocaria isso que o Senhor está vivendo hoje, como o Senhor tem... Existe uma fala que, se fosse para me resumir, o líder hoje ele vai precisar ter essa característica, o líder que se doa. Então, quando a gente vê Jesus doando a sua vida, a gente vê um líder fazendo não só uma gestão, uma gestão de pessoas, mas aquilo que ele recebeu, ele precisa ser generoso. Claro. Tem um texto que afirma na palavra que ele diz que é melhor dar do que receber. Por quê? Porque essa é a visão de Deus para todo líder, seja qual for a área. Você nasceu para doar. Uau. Você nasceu para dar algo a alguém. Então, quando a gente vem de uma transição
de uma liderança centralizadora e ditadora, a gente vê muita machucadura. Sim. A gente vê muitas pessoas feridas por conta da forma como os pais fizeram e veio diluindo isso ao longo do tempo. Então, o Senhor, nesse gap, nessa distância que houve de transições de gerações, foi levantando novas pessoas que pudessem ter essa mentalidade. A mentalidade de Jesus, mas Amém. uma mentalidade que pudesse servir mais. Então, eu consigo olhar hoje, e talvez não perfeitamente, porque nós estamos em construção sempre. E eu costumo dizer que um líder que para de aprender, ele para de ter autoridade sobre aquilo que ele faz. Uau. Então, a gente está em constante Sim. aprendizado. Nós estamos em crescimento. Então, aquilo que eu não me preparar hoje, eu vou sofrer lá na frente. Então, a minha rigidez, quando você fica muito mais velho, os nossos ossos param de ser maleável. Então, quando você é mais novo, você empenha para se preparar melhor, para que lá na frente você não seja à distância na comunicação das gerações, na parte do business, na parte de investimentos da sua vida. Você aprendeu a desenvolver, a ser maleável. Então, o líder ele precisa ser alguém maleável, Claro. e também que se doe para aquilo que ele está construindo. Então, me veio um texto em Êxodo 23, 29, quando Deus dá uma palavra para Moisés dizendo que eles entrariam na terra. O Senhor falou assim, olha, eu não vou dispensar, ou seja, eu não vou dispensar os inimigos nesse ano. Eu não vou dispensar os inimigos, ou seja, eu não vou dar vitória para vocês total da terra e vou fazer aos poucos isso. Eu vou diluir aos poucos isso. Então, nesse primeiro ano, vocês vão ganhar parte do território. E assim, aos poucos, vocês vão crescer. Então, o que eu posso ver a partir do que Deus está falando? A gente precisa criar uma base para construir essa base firme, fortificando ela aos poucos, para não atropelar as estações. Porque quando chegar lá na frente, como é que a gente vai chegar? Claro. Maduro, com experiência, Sim. maleável. Porque o próprio Deus dá essa ordem. Se vocês fizerem isso, ele fala, olha, os animais, a natureza vai ser dispersa e os animais vai virar uma ameaça contra vocês. Qual é a ameaça? Ameaça, às vezes, de uma quebra de uma família, ameaça de uma quebra de liderança, às vezes uma quebra de uma empresa. Por quê? Porque a mania de grandeza, a gente não cresce grande, a gente passa por esse processo, até Deus falando isso para Moisés. Vocês vão crescer aos poucos. Do que cresce grande que nasce grande é monstro, né? Isso. Então, o que eu aprendo? Quando você conquista os lugares que Deus quer te entregar, você não permite vácuo no seu trabalho, você não permite espaço. Então, o que ele está dizendo? Os limites que você vai liderar, você precisa liderar exatamente na proporção que você está crescendo. Então, nessa construção de aprendizado, nessa construção de liderança, você precisa construir uma base forte e, a partir dali, você vai conquistando novos limites. Então, muitas pessoas se perdem aí. Por exemplo, tem um texto que está em Deuteronômio, e esse eu vou ler no capítulo 1, versículo 12, que ele diz, na afirmação, quando Moisés disse, puxa, o povo cresceu, aumentou o povo. Então, a terra agora, que a gente está aqui, está limitada. Então, ele fala assim, olha, mas também o meu trabalho aumentou. Claro. Então, o líder ele precisa perceber que quando se aumenta, quando se cresce, ele precisa de uma equipe. E aí o conselho começa aí, como que eu vou lidar com todas as questões e problemas do povo? E agora, né? Se eu tô só, o fardo tá pesado. Então aí Deus vem novamente, através de um conselho, através de Jetro, Através do sogro, seu né? sogro, e fala, cara, separa homens sábios, inteligentes, que temem a Deus e que possa construir com você e aliviar o fardo que tá pesado. Então todo líder ele precisa entender o limite dele. Uhum. Né? Quando a empresa cresce, ele vai ter as porcentagens, as variações, né? As hipóteses onde ele pode investir melhor. E aí ele construir essa base, que eu falo do cérebro da empresa, do cérebro da liderança, que são a equipe de liderança. Sim. Os CEOs, os executivos, eles precisam estar alinhados com o propósito da filosofia e da visão do líder. Sim. Na expansão. Então, no conselho de Moisés, é exatamente homens sábios, inteligentes, homens experientes, cada um das suas tribos, ele colocará como líderes de vocês. Aí ele separa de 100, de 50, de 10. Então, a Bíblia já dá essa engenharia de como a gente pode crescer sem perder a mão, né? Amém. Ali, cada um segundo a sua capacidade ali, né?
Glória a Deus. E, pastor, hoje você é pastor em tempo integral já, né? Isso. Cuida isso já há quantos anos? Vai fazer 8 anos. 8 anos cuidando do ministério aí em tempo integral. As pessoas pensam que é fácil isso daí, né? Mas Quando a gente uma tem uma loucura. segurança, né? A gente tem uma segurança, a gente está no trabalho, a gente sabe que no final do mês a gente vai ter aquela porcentagem da nossa renda, dos nossos lucros, né? Quem é autônomo tem aí empreende, venda, né? E aí ele começa o mês devendo, ele não sabe o que vai acontecer. No meio do caminho ele fecha clientes, Claro. aumenta o faturamento dele, Sim. né? E aí pega aquela, não é a sobra, mas aquilo que a gente chama não só de salário, mas de prolabore, né? No caso da gente aqui. Então, a gente passa agora a depender da generosidade das pessoas. Sim. Isso é eu acredito, um mecanismo celestial, espiritual de Deus, né? Porque por mais que a gente tenha o nosso salário garantido, a gente não bate ele sozinho. Sim. A gente sempre vai ter pessoas nesse mecanismo Sim. nos ajudando a chegar lá. Então, esses 8 anos foi desafio, porque eu não sou sozinho, a gente tem uma família. Então, a gente pensa, poxa, quando solteiro, a gente aguenta muita coisa. Beleza, né? Passa por isso, Come o mas que agora, precisar, come o que com a puder, família dorme onde é puder. Assim, né? Não é assim, a gente pensa agora um pouco melhor, mais estruturado. Mas assim, com o passar do tempo, tudo que é saudável cresce. Sim. Né? E se a gente fazer um trabalho bem feito dentro do propósito que Deus nos chamou, Deus garante. Porque se a obra é dele, ele não vai deixar faltar. Claro. Né? Há uma palavra em Salmos que ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Ele garante também para aquele que está envolvido e também para a família do que está envolvido. Claro. A sua descendência não vai mendigar o pão. Amém. Então, a palavra é uma promessa para nós. Uhum. Então, a gente, nesses 8 anos, até não só a questão de convencer as pessoas, mas que agora tem um propósito, tem uma responsabilidade direta a respeito de que a gente precisa ser pessoas intencionais dentro das nossas comunidades. Eu acredito também que Deus vai dar para muitos pastores, eu acredito nisso, a condição de empreender, a condição de olhar um pouco para fazer parte também de como ele pode agregar financeiramente para a sua comunidade, né? Estratégias. E também como Deus vai consolidando a vida dos membros da igreja. Tem muita pessoa que às vezes era diarista e começa a empreender, começa a crescer. E aí, puxa, eu quero fazer parte, quero ajudar os meus líderes, não só ajudando, como a Bíblia diz que Salomão levantou 12 príncipes. E esses príncipes de distritos de cada cidade mantinham o reinado e a mesa do rei. Agora, por que Salomão, nessa engenharia de construção econômica, ele pega o reinado quebrado, reconstrói, né? Não faz somente a questão do templo, mas agora ele precisa reinar para as pessoas. Então, Deus começou a prosperar. Deu sabedoria a ele. Ele separou esses líderes e esses líderes tinham comprometimento de ser mantenedores. Essa é a palavra. Então, voluntariamente, em servir o seu rei, servir o seu líder. Então, a liderança, nesse quesito de Salomão, foi efetiva porque ele levantou príncipes, homens de realeza, homens nobres, homens que carregavam o coração generoso para contribuir com a cidade, para contribuir com o espiritual e também contribuir com a mesa do rei. Amém. Isso, eu acredito que Deus vai levantar muitos homens que vão ser empreendedores nos últimos dias, nesse modelo, que vão fazer a construção do reino de Deus ser estabelecido na terra. Amém. Amém. Glória a Deus. E trazendo um pouco no seu antes desse tempo em que o pastor veio para o Ministério Integral. O pastor trabalhava no secular, trabalhava como... Fala um pouco da sua vida profissional. Sim, eu trabalhei na área de merchandising. Um trava-língua aí, né? Na área de promoção e vendas. E aí a gente visitava na parte as nossas mercadorias sempre foi para a área de... Eu trabalhei na Red Bull, trabalhei na Elma Chips e trabalhei numa outra empresa para a área de limpeza, né? Aproveita e patrocina a gente aqui, hein? Foi mencionado aí. Então já faz um patrocínio pra gente aqui. Eu fiquei praticamente 3 anos e meio na Red Bull. Fui promovido ali para líder
na área de promoção. Depois de lá, eu fui para a Ema Chips, fiquei um pouco tempo, mas foi muito boa a experiência também. Eu fiquei Legal. 8 meses, uma coisa assim. E dali eu recebi uma proposta para trabalhar numa nova empresa chamada Soin, S-O-I-N, Soin Sociedade. Uhum. Então, é uma área que ela trabalha uma concorrência com outras empresas na área de limpeza, mas eu fazendo a mesma coisa. Trabalhando na produção, na parte de merchan, na parte de vendas. Legal. Né, na área direta das lojas que eu visitava. Então, eu visitava alguns mercados, conversava com os supervisores e os gerentes algumas vezes, e a gente promovia a parte de deixar a empresa um pouco melhor nos pontos de venda. Então, conhecer a marca, na parte do corredor, vendas intencionais, venda por involuntário, porque às vezes você está no caixa ali, você acaba levando o produto e fala, eu não queria levar, não estava no meu plano. Sim. Então a gente incentivava essa venda também. A compra por impulso, né? Por impulso, isso. Bacana. E aí a gente cresceu um período, me tornei supervisor, e aí o Senhor começou a trabalhar nessa área. Aí quando eu iniciei aqui, eu pedi alguns sinais, porque sempre quando eu estava crescendo na empresa, vinham algumas pessoas e falavam assim para mim, olha, você vai viver de modo integral. Nunca foi meu desejo, eu tinha uma luta sobre isso, porque era um desconhecimento mesmo, e a falta de experiência nessa realidade que eu via, acabava falando, poxa, eu vou depender de oferta, de generosidade das pessoas, é ruim, porque aqui eu consigo ter minha família, ter meu carro, ter minha casa. Já tinha um padrão, né? Já tinha um padrão de vida. Então eu falei assim, será que isso vai mudar? Então quando a gente se lança sem medo, e aí eu tive alguns discipuladores que começaram a me ajudar a desenvolver isso. Você não tem medo, é bíblico, digno é o obreiro do seu salário, você está trabalhando para o reino, você está servindo pessoas. E as pessoas que amam você vão entender isso, vai te servir. Então você precisa ver a sua igreja crescer. Então, se você é um homem de Deus, tem um chamado, sua igreja vai crescer. Amém. A partir da sua vida. Então, eu acredito que a partir daí, esse medo foi embora. Amém. E eu pude ver o crescimento ministerial na minha vida em várias áreas. Então, é aquela questão. A gente sai da margem de segurança para a dependência total de Deus. Amém. Claro que para quem está nos ouvindo, né, talvez pareça muito fácil, né, já ver isso acontecendo, né, funcionando, falar isso é simples, né? E ninguém seria louco de falar assim, não, larga tudo que você está fazendo agora, abre uma igreja e vai. Sim. Até porque assim, Deus não chamou todo mundo para abrir uma igreja, né? Verdade. Quem sabe Deus não chamou você aí para abrir uma empresa, né? Ou para dirigir um veículo aí no aplicativo, abrir um salão de beleza, não sei. Deus chamou alguns para ser pastores, outros para num governo aí através de uma empresa. Expandir o reino de Deus, e nisso que você está fazendo aí você vai ganhar muito mais vidas, né? Muito mais almas do que se você estivesse à frente aí de uma comunidade de fé, de uma denominação, né? Não é verdade, pastor? Mas aí o que a gente precisa entender? Que não é simplesmente estar ali à frente de uma igreja fazendo apelos, né? Sendo apelativo, usando aí subterfúgios, né? Muitas vezes alguns até sendo charlatões, né? Que não é o caso, sim, obviamente, do pastor aqui, né? De outros que andam com a gente que nós conhecemos, né? Mas a gente sabe, também não vamos ser ignorantes, sabemos que tem muitos por aí, sim, né? Mas a palavra, ela tem princípios, e todos aqueles que seguem os princípios que há na palavra, né? Na palavra de Deus, como por exemplo Mateus 6, diz que aquele que segue primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né? Agora, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são as que estão lá no começo do capítulo 6, né? O que comer, o que beber, o que vestir, né? Porque o Deus que cuida das suas criaturinhas, né? Não cuidaria muito mais dos seus filhos, né? Quem ele fez com as suas próprias mãos. Na verdade, então tem princípios que não devem ser quebrados, né? E o não quebrar esses princípios nos fará viver coisas grandiosas ainda nesse tempo, né? Sim, foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, de saber que eu tive senhores que eram não só donos, mas presidentes das empresas que eu passei, para me colocar na mão do Senhor Todo-Poderoso. Então, eu não me arrependo. Repete isso. Eu
Não me arrependo de ter me colocado nas mãos dos donos ou dos senhores das empresas, mas eu não me arrependo de ter colocado a minha mão, a minha casa, a minha cabeça, a minha vida na mão do Senhor dos céus, daquele que é todo-poderoso. Porque eu sei que há uma recompensa não só nessa vida, mas na por vir. Amém. Eu encontrei um propósito, né? Eu fui usuário de droga há muitos anos na minha infância. E aí, a partir daí, quando o Senhor me libertou, aquilo se torna a sua missão de poder levar essa libertação. Eu acredito que Deus tem levantado líderes para ser libertadores. Amém. Líderes que não só pensam em si mesmos. E há 3 líderes que eu posso definir. Existem os líderes doadores, os compensadores, e existe também líderes que eu até coloquei aqui no rascunho, líderes compensadores, líderes doadores e líderes que eu posso dizer que são aqueles que chamamos de consumidores. Então a gente precisa definir quem nós vamos ser. Os doadores é aqueles que dão sem receber nada em troca, sabe? Os compensadores é aquele que fala, eu vou investir, mas eu quero o meu lucro, né? Eu quero de volta a reciprocidade. E os consumidores, aquele que drena suas energias, aquele que consome e faz perder pessoas no caminho. Então, eu acredito que Deus quer modelar a gente para ser líderes doadores, como eu falei no início, que vão construir algo relevante. Deus tem nos chamado para ser líderes que são arquitetos culturais. A desconstrução familiar tem sido grande nos nossos dias. Então, Deus quer levantar líderes que possam falar nessa realidade, na família, na política, na ciência, né, no business, que vão construir algo para a próxima geração. Não pensar só em si mesmo. Então, o maior erro da gente hoje na liderança, eu acredito, é de eu pensar em mim, o egoísmo. Então, se a gente pensar só em nós, termina em nós. Mas se você pensar, construir uma história com uma equipe, com pessoas que você vai levantar, você vai transferir, que vai ter uma visão futurística, então você vai ter efetividade no seu trabalho e pessoas vão lembrar de que você passou pela vida delas. Então, eu não me arrependo de ter tomado essa decisão, de ter me colocado debaixo da mão do Senhor. Porque eu sei que Ele cuida ali, tem cuidado de nós, não deixa faltar. Sempre a gente tem visto milagres na nossa casa. Amém. Então, nesse sentido, valeu a pena. E você que está aqui talvez com medo de se colocar, se a gente acredita que uma empresa, o CNPJ, cuida da gente, e o criador de tudo isso? Então, eu acredito que essa é a reflexão que a gente precisa fazer, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom poder escutar isso daí. Que bom poder escutar isso daí e a gente poder compartilhar isso daí com quem está nos ouvindo, com quem está nos assistindo aqui também, pastor. Que maravilhoso, né? Pastor, e sobre a inconstância da igreja nesse tempo? Porque eu acredito que a gente não tem tido um problema com o impacto que nós temos gerado. Né? Nós temos gerado um certo impacto, mas nós não temos gerado uma continuidade. O que o senhor acha disso? Tem um texto, Eclesiastes 5, versículo 3, ele diz: "Cas muitas ocupações se brotam os sonhos." Então, se a gente identificar o problema, a gente precisa ocupar esse lugar de uma forma estratégica. Nós estamos vivendo um período de transições de gerações, como eu falei no início, mas se a gente se contextualizar, não só no sentido da entrega da comunidade, mas no sentido de como a gente vai viver lideranças pluralmente falando, no sentido de eu penso diferente de você, eu fui criado desse jeito, por que você... Então a gente está na geração do porquê. Por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? E a gente vai ter que explicar. A gente vai ter que explicar sobre amor, a gente vai explicar porque somos contra o aborto. Claro. Não só pelo princípio da palavra, porque a nossa conduta não é fundamentalista porque as pessoas estão definindo a gente, mas porque nos tornamos o princípio. Nos tornamos o princípio do Criador. Então, quando a gente passa a viver na palavra de Deus, a palavra de Deus passa a ser a nossa vida. Sim. Então, aquilo que Deus repudia contra, passa a ser o princípio que a gente anda. Então, não é que a gente não ama o gay, não é que a gente não ama a mulher que foi violentada, que tem o seu direito de, legalmente, hoje ainda, de tirar
o aborto, o filho. Sim. Então, assim, nós precisamos, como nas nossas comunidades, criar menos entretenimento e mais a educação espiritual. Claro. E construir essa comunidade forte biblicamente. Então, infelizmente, pelo avanço da tecnologia, as pessoas não só ouvem a gente, pastor. Elas ouvem outros líderes. Ela ouve os líderes saudáveis e ela ouve líderes doentes. Nós estamos numa geração que está destruindo os princípios que custou com sangue. Por exemplo, nós estamos vendo profetas cobrando para profetizar. Nós estamos vendo apóstolos tornar uma manifestação como doutrina. Então a gente precisa trazer nas nossas comunidades o refutar de tudo isso e mostrar que é bíblico. Então, hoje você tem igrejas que as pessoas não almejam mais o episcopado, como a Bíblia diz. Não quero ser pastor, porque vê a luta do seu pai, da sua mãe em casa. Sim. Eu não quero ser o líder do departamento, porque o líder que não sabe resolver pressão, ele não pode liderar. Porque eu não quero passar isso, quero me privar daquilo. Então, como nós vamos amadurecer, né, a nossa comunidade? Ensinando os nossos filhos na fé, ensinando a nossa comunidade a responder uma geração que a Bíblia diz que é perversa, que está na escuridão, longe de Deus. Então, criar uma comunidade culturalmente contra a cultura, mas também criar uma comunidade forte no sentido de eu quero servir Deus genuinamente. Amém. Então, o nosso propósito é ensinar as pessoas a amar a Deus. Por que eu existo? Doar o que Jesus me deu, a minha vida, para outras vidas. E fazer esse propósito acontecer de uma maneira, não no sentido de fast food, um em cada esquina, no sentido de igreja, mas de como eu posso discipular um por um, como eu posso gastar tempo, né? Porque o doador é isso. Ele atende todo mundo, mas se ele não fizer a gestão do tempo dele, ele se consome rapidamente. Então a gente vê líderes doentes porque não para, não faz a gestão do tempo dele, serve todo mundo, mas não desfruta de si mesmo, não desfruta da família, um tempo de qualidade na presença de Deus. Então nós vamos precisar, nas nossas comunidades, partilhar isso para que haja uma constância. Eu acredito nesse caminho da gente biblicamente ensinar os princípios de volta, a gente vai ter que fazer isso. E responder os porquês dessa geração. A gente volta um pouco naquilo que você estava dizendo lá de Deuteronômio, né? Deuteronômio é exatamente essa repetição da lei, né? Isso. Eles estavam às portas ali já para entrar e Moisés ele vai repetir para o povo a lei, né? E nós precisamos estar sempre nessa constância de estar repetindo e ensinando e repetindo. Traz segurança, né? Exatamente. O apóstolo Paulo diz, eu não canso de me falar as mesmas coisas. Exatamente. Porque é segurança para nós. Exatamente. E acredito que não só dentre os nossos, e quando eu falo os nossos, assim, não só somente para os domésticos da fé, né? Mas eu acredito que a igreja relevante nesse tempo não é a igreja que nós estamos indo, né? Mas a igreja que nós estamos sendo, né? E isso também no meio da sociedade. Na sociedade que está lá fora, que não está frequentando uma igreja aos domingos, mas que está lendo a carta viva que nós estamos sendo na segunda-feira, na terça, na quarta, né? Então, acho que é um pouco sobre isso também. A nossa vida, ela inspira outras pessoas, né? Por que ele faz aquilo? Por que ele pensa dessa forma? Né? No mundo, a pessoa que tem uma certa ignorância, ela vai falar que foi lavagem cerebral. Impossível. A lavagem cerebral tocar praticamente 44 milhões de pessoas no Brasil. Sim. E continuar transformando até hoje. Um dos livros mais vendidos no mundo é a Bíblia Sagrada. Depois tem outros livros cristãos, mas a Bíblia ele não é só um manual de fé, como nós declaramos, mas é a palavra, a própria boca de Deus. Charles Spurgeon diz que quando um pregador sobe no púlpito e prega a palavra, é a própria voz de Deus falando com a comunidade local. Então a gente precisa ser muito menos alegórico, mais expositivos, talvez. É o que tem faltado. Ser expositivo no sentido, para aqueles que vão assistir o podcast, é ler o texto, sabe? E explicar o texto. E aplicar o texto. Então a gente precisa ter essa dinâmica, sabe? De versículo por versículo, abrir aquele texto, esmiuçar, como eu gosto de falar com alguns amigos, e a gente
colocar isso no coração da igreja, Aham. que nós amamos a palavra. Por isso que nós pregamos dessa forma. Amém. Eu vejo alegoricamente, muitos pastores chamar de revelação que ele só interpretou corretamente o texto. E o que realmente é a revelação de Deus? O que é realmente o Espírito falar na comunidade? É aquele momento, talvez, que você preparou no sermão e no meio do caminho, para completar e trazer entendimento aos ouvintes, você acaba, por exemplo, usando uma experiência pessoal ou algo que Deus quer que você fale para completar a mensagem que você está falando. Então é importante a gente trazer às nossas comunidades palavra de Deus, sabe? Ensinamento denso, ler os profetas, reler os profetas, Amém. Os profetas maiores, profetas menores, os livros que a gente chama livros poéticos, sabe? Por qual a importância deles, como é que eu consigo aplicar para a minha vida. Sim. Até porque eu tenho uma frase comigo, a pessoa que está no nosso culto, ela não vai intencionalmente para o culto para ler a Bíblia, Claro. mas ela vai para ouvir uma pregação que ela vai conseguir fazer o que você falou. Vou aplicar. Segunda-feira esse princípio Pelo eu menos consigo eu vou aplicar. tentar, né? Isso. A Bíblia realmente ela é obedecida quando eu pratico. Ela não pode ser só uma filosofia. Sim. Ela tem que ser algo praticável. Sim. Né? O evangelho praticado é o evangelho que transforma. Amém. Acredito que esse é o caminho das nossas igrejas começarem a ir para o caminho de constância, né? Amém. Nós estamos caminhando aqui já para o final e eu queria, dentro daquilo que o pastor ainda tem aí para falar, fica à vontade, tá? Mas eu queria... Nós estamos falando sobre liderança aqui, pastor, e eu queria perguntar para o senhor aí, líderes que te inspiram. Algumas referências Algumas aí. referências? Fica aberto. Eu acho que Fica eu à tenho vontade. algumas. A gente sempre fala assim, primeiro Jesus. Não, a gente tem, Com claro, certeza. ele é o primeiro, sempre vai ter. Mas a gente tem líderes homens que passaram pela nossa vida, né? Eu acredito que, primeiro, um dos líderes que mais fez diferença no sentido ministerial para mim foi o meu pastor Jackson. Ele passou pela minha vida, não que os outros não fizeram, mas foi ali que eu conheci muito mais a maturidade a respeito do dom profético, de como trazer uma palavra mesmo, porque ele é um homem que pregava realmente a Uau. Bíblia, né? E ele tinha esse equilíbrio no sentido de poder e palavra, sabe? Você tem... poucas comunidades conseguem equilibrar esses dois pontos. Tinha, sim, natural, alguns momentos de exageros, mas a efetividade da palavra era muito latente para mim. Então, a gente tem muitos líderes no sentido de virtuais, mas líderes que passaram por uma vida. Ele, pastor Joabe, que passou por um período nessa transição de viver integral, fez toda a diferença na minha vida. Pastor Joabe me ensinou de como o pastor é amado por uma igreja e como uma igreja ama um pastor. Então eu lembro dessa mensagem que ele trouxe a mim, trouxe na nossa comunidade. Isso mudou, foi um divisor de água. E o terceiro foi o apóstolo Jairo. Passou pela minha vida no sentido de como ser uma comunidade missional, como ser uma comunidade que cuida no sentido de discipular. Então eu posso qualificar na minha vida pessoal esses 3 líderes que fizeram a diferença. Mas... além deles, líderes que hoje eu ouço atualmente, gosto do Bill Johnson, da Bethel. Praticamente é um dos pastores, apóstolo, na verdade, ainda em vida, que passou pela várias gerações e ainda está em evidência, ajudando a construir comunidades proféticas locais. Gosto muito dele. Gosto também do Chris Valentin, também, que é um profeta na Bethel, que faz essa parte... de ensino, levantando uma geração no sentido profético dela, no serviço de como não só a questão do dom, mas de como se posicionar na sociedade e trazer uma palavra pensando nessa construção contra a cultura, de responder sobre imoralidade sexual, pedofilia. Então, ele tem um livro chamado Revolução Imoral, eu acho que, se eu não me engano, esse é o tema, que ele constrói exatamente o que eu estou falando. E eu tenho um pastor... Como que é o nome dele? Chris Valentin. Qual que é o nome do livro? Revolução... A produção vai procurar ali, já fala pra gente. Colocar. E aí eu... assim, se fosse para classificar, eu gosto do Hernani Santos.
né? Um outro pastor que eu, desde 2007, me impactou com o testemunho dele. Eu tive alguns problemas naturais que todo líder tem de não procurar para confessar. Quem não confessa a tentação, confessa o pecado. Sim. Então a gente precisa ter líderes homens que estão ali, olha, eu estou aqui, confesso meu pecado é esse, e buscou restauração. Então eu me conectei com o coração desse homem um período. Meu filho teve uma experiência numa ministração dele, com 5 anos de idade, o Mateus. Então eu ouço ainda ele assim ainda hoje, eu ouço ele. E o Hernando Dias Lopes, que para mim não tem assim uma referência nacional. Gosto demais dele. Nacional e internacional. Internacional. Como consegue gravar, né? Tem um puritano também que posso falar sobre fé reformada, John Piper, também gosto demais. Muito então bom. São as nossas referências hoje que eu consigo fazer essa leitura tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida espiritual. Ótimo. E o Danilo como inspiração para muita gente aí. Gostaria de saber aí como que é um dia do Danilo se preparando. Sim. O Danilo quando acorda, ora, lê a Bíblia. Como que é um dia na vida do pastor Danilo? Eu vou ser muito claro nessa parte. Tem dias que a gente tá no automático, né? A gente acorda, puxa, tem algumas coisas para fazer. Sim. Eu vou ter que ir no mercado, vou ter que comprar o que tá faltando para casa, mas também tem que passar para resolver as demandas da igreja, né? Mas eu não passo nenhum dia sem orar e sem fazer um devocional. Eu tenho uma disciplina já há algum tempo, eu tenho uma dificuldade com dormir. Não agora, desde a minha infância, a minha vida, infelizmente, proporcionou esse lado ruim de não dormir cedo. O meu relógio biológico é terrível. Então, esse período da madrugada, para mim, é muito bom, porque eu consigo ouvir mensagem, consigo ler a palavra, isso. Consigo tirar meu período para devocional. Alguns momentos, obviamente, eu oro quando eu levanto, mas o período que eu gosto bastante mesmo é esse período de me doar a Deus ali. Então, quando muitos estão dormindo, eu já estou pela manhã da madrugada fazendo. Isso era uma coisa dos puritanos, né? De muitos reformadores. Mas é interessante, todo puritano e reformador, eles tinham um relógio biológico diferente do nosso. Eles dormiam às 7 da noite. Por isso que 3 da manhã, dormiram às 8 horas do corpo, né? Pra poder fazer o ministério acontecer. Você não, é porque já vai dormir tarde mesmo, então e aí eu tento, de madrugada a esposa tenta ajudar, mas a gente vai tentar alinhar os próximos anos, porque isso não faz bem, né? Mas eu tenho me dedicado assim. Amém. E aí passo dali, faço minha atividade física, que eu me introduzi aí já faz 1 ano, academia, que era uma disciplina que eu não conseguia ter. Você ir para academia sozinho é bem difícil. Terrível. Então, você ter parceiros é muito bom. Então, você que está me ouvindo aí, entrou para academia, vida saudável, se você quer chegar a ter longevidade, isso me ajudou emocionalmente, psicologicamente. Em tudo, né? Em tudo. Eu tinha pressão alta todo dia, sabe? Eu perdi um amigo recentemente, 1 ano e meio atrás, com infarto fulminante, cara. Então, 46 anos não é idade para se morrer. Né? A não ser que tenha complicações naturais. O Anderson acabou de fazer 46, hein? Eu tô tentando levar ele pra academia, ó. Então, assim, a gente precisa... Esse que te falo de mim mesmo. Se cuida, varão. Vamos pra academia. Então, assim, a gente precisa ter uma disciplina, porque você não pode dar o que você não tem. Sim. Então, eu não posso cobrar das minhas ovelhas, minhas não, né? Das ovelhas que eu pastoreio. Sim. Das ovelhas que a gente serve em outras comunidades, uma coisa que a gente não tá vivendo. Mas tem dias que a gente acorda menos no céu e mais na terra. Claro. Né? Então a gente tenta achar esse ponto de equilíbrio, sim, sendo alguém... Eu falo assim, a vida piedosa, ela não é anulativa porque eu estou vivendo um momento ruim. Por exemplo, a vida reta. Não é porque Deus não abriu uma porta, o dinheiro não chegou para pagar a conta, que eu vou sair bebendo, fumando de novo, traindo minha mulher. Não, a vida piedosa. A vida piedosa é uma continuidade. Sim. Então é um dia, é um momento. Paulo diz, né? Nossas provações são momentâneas. Então nós precisamos ser esse líder equilibrado. E eu queria falar sobre um pouco mais. Deus não quer desperdício. Sim. Tem um texto de Provérbios, eu deixei anotado aqui. Com vontade. 18:9, ele diz: quem é descuidado no seu trabalho é companheiro daquele que desperdiça. Deus não nos deu uma vida para ser desperdiçada. Então, se eu não cuidar da minha saúde, eu vou desperdiçar. Eu vou deixar de tocar a geração do meu filho e dos meus netos, talvez. Sim. Né? Então, a gente precisa se cuidar para isso.
pensando num legado futuro, né? Então, a minha preparação no meu levantar, primeiro, por exemplo, beijo meus filhos. Coisas que talvez aí muitos vão ouvir agora, seu pai não fez, não faça isso com seus filhos, não reproduza o seu pai. Reproduza quem Deus está construindo em você. Fala que ama os seus filhos todos os dias. Eu olho para minha esposa, nem hoje eu acordei, eu fiquei fazendo carinho no rosto dela, olhando para ela, não falei nenhuma palavra, mas ali mostrando a importância dela. Ó, eu tô saindo, Uma atitude, vou né? resolver isso e já volto. Então, assim, a gente precisa viver o hoje plenamente. Sim. Ser real. O que está faltando, eu posso concluir aqui, a originalidade para os nossos líderes. É muito plástico, cara. É muito perfeito. O cara vai no podcast, ele domina sobre o assunto que ele está falando, ele não dá uma experiência, ele não conta um fato ruim da vida dele. Sim. E aí a gente visiona isso, gera comparativo, a gente adoece emocionalmente, porque a gente quer aquele resultado, sem saber o processo. Então, geralmente, quando eu leio, por exemplo, da liderança doadora de Jesus, ele fala assim, Mateus 23:10, vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, eu, o Messias, o Cristo. Aí ele continua, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Eu tento fazer isso na minha casa. Então, tem dias que a gente está a fim de lavar o banheiro, tem dia que a gente não está. Poxa, vou lavar a louça, vou adiantar um chão. Então, a gente mora ali, então a casa também é minha. Sim. Não é só da esposa, né? Sim. A gente tenta fazer as tarefas de casa, né? Eu não cozinho muito bem, mas dá pro gasto, a gente consegue ali agradar a esposa e os filhos quando a gente vai pro fogão. A Cris Desenvolver tá dando coisas glória a novas. Deus ali, ó. Desenvolver coisas novas. Os maridos precisam desenvolver coisas novas. Você é um líder do lar. Ah, mas minha mãe... Ninguém tá pedindo para você ser sua mãe, a maior cozinheira que você conhece na sua vida. Mas se desenvolver... Poxa, a mulher trabalha... Pô, chegar 11 horas da noite, ter que fazer arroz e feijão pro cara, porque ele ficou o dia inteiro. Sim. E aí, os filhos geram essa autorresponsabilidade em nós. Falei, poxa, ó o professor aí, o YouTube, cara. Quantas pessoas vai ensinar você a fazer um arrozinho? Aí eu sou do seguinte papo, queima o arroz, mas faz. Sim. Queima o feijão, mas faz. Vai chegar uma hora, vai ficar melhor. Vai aprender. Vai aprender. Então, a gente precisa desenvolver uma liderança doadora também no lar. Fazer, não que o compensador... como a gente falou assim, sobre aquele que quer dar e esperando algo em troca, geralmente a gente tem muito isso na família, no casamento, né? Mas a Bíblia diz assim, aquilo que você deseja para o outro, faça primeiro. Então, pede ajuda. Meu, como é que faz isso aqui? Uma coisa que eu preciso aprender, que eu acho que é o ponto final da minha família em casa aqui, é lavar a roupa. Aí eu pedi pra como é que faz? Aí eu tô desenvolvendo essa parte da máquina aí agora. Tá ficando bom já. Pra já não depender tanto dela, porque Claro. isso demanda, né? Separar cor com cor, não usa o Vanish, não usa Cândida pra roupa branca. Se você fizer, você vai manchar a roupa. Então, assim, a gente precisa perguntar pra quem tá na frente. Eu vou contar aqui pra você uma curiosidade, eu vou contar aqui pra você uma curiosidade, pastor, uma vergonha, na verdade, que eu passei lá no Chile. Eu tava lá no Chile, né? Fui fazer uma missão lá, missões urbanas, né? E aí a casa que me hospedaram lá, né? Eu queria ajudar de tudo um pouco, né? Eu gosto de lavar uma louça, eu gosto de varrer uma casa, tal, arrumar uma cama. Só que aí tinha as minhas roupas lá e obviamente minha esposa não tava. Eu falei, eu vou lavar minhas roupas, né? E aí eu fui perguntar como é que fazia pra ligar a máquina, mexer na máquina. E aí a irmã que tava lá, ela falou assim, você não sabe mexer na máquina? Eu falei, não. Ela falou, não, então deixa, porque se você não sabe operar uma máquina, o que você sabe fazer? Meu Deus, cara. Então eu passei uma vergonha, né? Quase que eu perguntei assim, quase que ela me perguntou, né? Vai ser no crédito ou no débito, né? Então a gente precisa buscar quem sabe, para não estragar, né? Os líderes bem-sucedidos no mundo, ele carrega 3 características. Ele carrega motivação correta, capacidade e oportunidade. Se a gente tiver essas 3 características, seja qual for a área que a gente está atuando, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Essa é a palavra que eu acredito que cabe para essa área da casa, da família, do trabalho. Geralmente a pessoa fala assim, poxa, eu entrei aqui para ser uma pessoa que estou varrendo o andar.
Aham. Mas você não precisa morrer a vida inteira varrendo o andar. Você está num lugar de oportunidades. Sim. Você está num lugar para se capacitar. Como é que faz isso? Né? Como é que chega aí? Se você tiver uma motivação correta, eu acredito que Deus vai preparar pessoas que vai te ensinar. Amém. Líderes que vão derramar sobre a sua vida e vai fazer você ser alguém que se tornar um líder doador, um líder visionário, né? Igual Débora falou para Baraque: Baraque, eu vou com você na batalha. Porque a Cícera ia invadir, né? E ele estava no monte e os 90 carros de ferro estavam lá no vale. Ele falou assim: olha, eu vou com você, mas a recompensa não será sua. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio de Essa pessoas ousadia, que vão te direcionar. Ó, você está trabalhando agora, você não vai ser recompensado por isso, mas o conhecimento você não vai perder. É. Então, você nunca perde. Sim. Né? Ah, eu estou dando mais tempo do meu trabalho aqui. Não estou sendo remunerado para isso, mas você nunca perde. Alguém está te observando. Amém. E você vai ser recompensado por isso. Amém. Meu Deus. Eu queria deixar uma frase aqui que, se fosse para resumir, o segredo da liderança é generosidade. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12:8, ele diz: se o dom de consistir em encorajar pessoas, encoraja. Se o dom é de contribuir, contribua com generosidade. E se for para exercer liderança, lidere com responsabilidade. Então, eu acredito que esse lugar que Deus quer levar a igreja, quer levar as pessoas para esse lugar de crescimento nesse tempo. Quem forma uma equipe não forma inimigos e será bem-sucedido em tudo que vai fazer. Amém. Então, menos inimigos, mais equipe e mais bem-sucedido naquilo que vai empreender. Amém. Para fechar com chave de ouro aqui, 2024 para você. Ano de portas abertas. Amém. A palavra 2 no hebraico é a palavra beit, que é casa, e a palavra 4 é dalet, que é portas. Então, para mim, 2024 é um ano de portas abertas em todas as áreas. Amém. É o ano de a gente ter oportunidades, dar acesso a pessoas, porque portas abertas é isso, dar acesso a pessoas, introduzir novos amigos que eu preciso fazer intencionalmente, amigos estratégicos, não reclamar dos invejosos inimigos, porque todo sucesso vai atrair isso. Amém. Então é o ano das portas se abrir. É o ano de todas as portas que estavam trancadas, todo o forjamento de 2023. Esse é o ano de fartura e de crescimento em todas as áreas. É isso aí, pastorzão. Esse foi mais um Cast da Hora e agradecemos a você pela audiência. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe.